Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos começar a nossa aula com as atividades de hoje. Atividade de classe, iremos utilizar o manual do aluno, tá certo? Então, peguem aí o manual do aluno nas seguintes páginas, a partir da página 30 até a página 34, tá bom? Então, peguem aí o manual. E a atividade de casa hoje será no caderno de atividades, tá certo? Caderno de atividades, da página 8 a 11, tá bom? Então, vamos começar com a nossa atividade de classe. A turma do segundo ano da Escola Mundo Mágico brincou com um jogo de trilha sobre as partes da planta. Eles aprenderam muitas coisas. Que tal agora a gente fazer esse jogo da trilha? Porém, tia Marília vai falar o que cada aluno da turma falou e você vai dizer qual é a parte da planta. Então, primeiro aqui, dizem que o coelho gosta de se alimentar dessa parte da planta. O que é que eles gostam? O que é que eles gostam de se alimentar? É a raiz, tá certo? Então, a parte que o coelho gosta de se alimentar é a raiz. Cenoura é raiz. Temos também aqui, essa parte do vegetal é a mais bonita e cheirosa. Qual é essa parte? Vocês sabem? É a flor, tá bom? Então, a gente ainda vai para a página 31. A gente está na página 31. Por isso que é importante vocês utilizarem o livro assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Assim, ó. Para vocês verem qual é o correto. Então, ainda na página 31, com essa parte da planta, fazemos sucos de vários sabores. O que é que a gente usa da parte da planta para fazer sucos? É o fruto. Voltamos para a página 30 e tem assim: essa parte da planta é usada em saladas. São as. O que será que tem aí? As folhas. Muito bem. E por último, também chamam essa parte da planta de talo. O que é chamado de talo? O caule. Tá certo? Então, ó, vamos continuar. Tá bom? Só um minutinho. Então, vamos continuar. As partes da planta e suas funções. Vegetais incompletos e completos e incompletos. A turminha adorou brincar com um jogo de trilha preparado pela professora Cláudia. Ela aproveitou e mostrou a eles no tablet as plantas que fotografou no Jardim Botânico. E ela aqui, ó, tá vendo ela mostrando aqui a foto? Bem legal, né? Aproveitando a empolgação e curiosidade da turma pelo manacá de cheiro, a professora perguntou a eles se sabiam quais são as partes de uma planta. Primeiro quesito, na página 32. O que você responderia a ela? Para ajudá-lo, dê um passeio na sua escola, mas como a gente não está, vocês não estão na escola, então vocês observem aí as plantas, tá certo? Que vocês vão ver aí perto da casa de vocês e vão escrever quais são as partes dela.
Quais são as partes das plantas que a Marília acabou de falar? Caule, raiz, folha, frutos e sementes. Tá bom, gente? Então, vocês vão responder aí, tá certo? Existem vegetais que possuem todas as partes da planta: raiz, caule, flores, folhas, frutos e sementes. Esses vegetais são chamados de completo, tá certo? Então, quando um vegetal tem tudo isso, raiz, caule, flores, folhas e frutos e sementes, eles são chamados de vegetais completos, tá bom? Então, tem aqui, ó, a laranjeira, tá vendo? Então, agora vamos para a página 33. Agora é com você. Desenhe um vegetal completo que você tenha visto no passeio pela escola ou por onde vocês moram, tá certo? Vocês vão fazer um desenho e vão vocês vão ligar para as respectivas partes deles, tá bom? Então você pode desenhar uma árvore, você vai desenhar do seu jeitinho aí. Portanto, liguem cada um ao seu nome. Nesse desenho tem que ter, nessa planta tem que ter raiz, tem que ter caule, tem que ter folha, tem que ter flor, tem que ter fruto e semente. Tá certo, gente? Desenhem aí bem bonito. Marina queria saber se todas as plantas possuem todas as partes. O que você diria, Marina? As plantas que você conhece possuem todas as partes estudadas? Será que as plantas que vocês conhecem têm caule, tem flor, tem fruto? Você vai responder aí, porque é uma resposta pessoal, tá certo? Então, a professora explicou que as samambaias e os musgos, por exemplo, não possuem sementes nem flores. Aí, Ita, aqui, ó, ele respondeu completando assim: os musgos, tá vendo aqui, ó? Os musgos não têm sementes, caule, flores ou frutos. São vegetais incompletos. Então, quando não existe caule, flores ou frutos, ou qualquer item de uma planta completa, tiver faltando uma, esse vegetal, ele é incompleto, tá certo? Então, no quarto quesito tem assim: você conhece algum vegetal incompleto? Quais? Você vai responder aqui no rodapé, tá certo? Você vai estar respondendo. Se sim, você vai colocar qual. Então, agora vamos para a página 34. Página 34. O pinheiro do Paraná é uma planta com sementes, raiz, caule e folha, mas não tem flor nem fruto. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, o pinheiro do Paraná. Essa segunda. A avenca é uma planta que vive em lugares úmidos e que não produz sementes, mas possui raiz, caule e folha. Assim como os musgos, as avencas são vegetais incompletos. Então, aí no quinto quesito, ao caminhar por sua escola, você viu algum vegetal incompleto? No caso, ao caminhar aí por onde você mora, você já viu algum vegetal incompleto? Se sim, se você colocar que sim, você vai colocar qual é o vegetal, tá certo? Então, é uma resposta pessoal. Continuando na página 34. Cada parte da planta tem uma função. E a Marília começou hoje com a raiz. A professora Cláudia explicou que cada parte da planta tem uma função e que todas elas são importantes. Observe o desenho e dê seu palpite. Para que servem as raízes das plantas? Então, as raízes, vamos lá. As raízes servem para a fixação de algumas plantas
e absorvem do solo a água e os sais minerais que são conduzidos pelo caule até a folha, tá certo? Elas também podem ter outras funções, como armazenar substâncias nutritivas para a planta, por exemplo. E as raízes enterradas é a que mantém as plantas no solo, que são chamadas de subterrânea, tá bom? Então, aqui, ó, você vai responder para que servem as raízes das plantas. As raízes servem para fixar a planta e para retirar do solo tudo que ele necessita, como a água e os nutrientes. Tá certo, meus amores? Agora, a tia Marília vai explicar a atividade de casa. Tá bom? Só um minutinho. Peguem aí o caderno de atividades e vamos começar. Tá certo? Vamos lá. Só um minutinho. É isso aí. Na página de número 8, vamos estar respondendo o seguinte. Nosso vaso, né, nos vasos abaixo, desenhe uma planta saudável que recebe água e luz solar no dia a dia. E no outro vasinho, você vai desenhar uma planta sem esses cuidados. Então, vocês vão desenhar aqui, tá certo? Vocês vão desenhar. Então, no 10º quesito, perto da casa de Urbano, há um parque. No fim de semana passado, ao final do dia, o parque ficou como mostrado na imagem. Olhem aí a imagem. A turma de Urbano quer ajudá-lo a limpar, para que no próximo fim de semana esteja pronto para outros visitantes. Você pode ajudá-los pintando o caminho até a lixeira. Então, vocês vão pintar aí um caminho correto. Tá bom, meus amores? Isso foi na página 8. Página 9. Que recado você deixaria para as pessoas que vierem ao parque no próximo fim de semana? Você vai escrever aí um recado para as pessoas que vão visitar o parque na próxima semana, tá certo? No quesito 11 da página 9, com a ajuda de um familiar, pesquise o nome de alguma planta ameaçada de extinção. Depois escreva uma dica para preservá-la na natureza. Você vai aí, com a ajuda do seu responsável, pesquisar alguma planta, tá certo? E depois vai escrever aqui uma dica para preservá-la na natureza. 12º, na página 9. Qual é a diferença entre a fauna e a flora? Você vai estar respondendo, tá certo? E agora vamos para a quarta unidade, caracterizando os vegetais, as partes das plantas e as suas funções. Ajude a Anitta a fazer sua tarefa escolar, escrevendo o nome das partes da planta, nos espaços corretos. Então, você vai escrever aí, observar a planta, e vai escrever onde está a raiz, onde é o caule, onde é as folhas, onde é o fruto e onde é as flores. Tá certo? No segundo quesito, a professora Cláudia propôs um desafio para a turma. Entre tantas letras, você consegue identificar as 5 partes das plantas? Da planta, desculpa. Então, você vai procurar aí as 5 partes da planta, tá certo, meus amores? Na página 10, no segundo quesito. Página 11. Marina observou uma planta diferente que parecia um tapete verde e fofo. Ela ocupava muros, o solo e até mesmo árvore. Veja a imagem dessa planta a seguir. Letrinha A. Qual é o nome dela? Aí você vai escrever qual é o nome dessa planta. Letrinha B. Essa planta é diferente das demais porque não possui algumas partes.
Quais são elas? Aí você vai colocar aí qual é a parte que estava faltando, que ela não possui, tá certo? E na letrinha C, essa planta gosta de ambientes iluminados, sombreados, úmidos ou seco. Aí você vai marcar o xizinho na página, na resposta correta. Quarto quesito. São tantos os tipos de plantas e tantas as diferenças entre eles que Ita decidiu fazer uma colagem. Ajude-o a associar o tipo de raiz com sua figura e depois ligue cada um deles à sua característica. Então, temos aí a letrinha a letrinha B e a letrinha C. Então, temos aí raízes aéreas, raízes aquáticas e raízes subterrâneas. Então, aqui, ó, raízes aérea, letrinha B, raízes aquática, letrinha A, e raízes subterrânea, letrinha C. Então, aqui você vai estar ligando, vai colocar aqui, se a letrinha a letrinha B ou a letrinha C, você vai colocar aí, tá bom? São mais curtas, fluentes e não prendem as plantas. Quais são? O que é? É a raiz, aí você vai dizer se é a aérea, aquática ou subterrânea. Conseguimos enxergá-las e podem se fixar em outros lugares, como pedras e árvores. Qual é essa raiz? Aí você vai olhar e vai ligar a correta, tá bom? Ficam debaixo do solo e não podemos vê-la. É a raiz aérea? É a raiz aquática? Ou é a raiz subterrânea? Você vai ligar corretamente, tá certo? E por último, qual tipo de raiz retira o oxigênio da água para a sua respiração? Qual é? Hã? É a raiz aquática. Tá certo, meus amores? Então é isso. Qualquer dúvida, podem estar indo ali, ó, no direct e falar com tia Marília, tá certo? Eu vou estar disponível para vocês e ajudar vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula, ó.